Olá, hoje é 5 de janeiro de 2026 e eu quero desejar um excelente ano novo a todos e quero deixar aqui também registrado já a partir de hoje que a cada dia eu quero trazer um pouco mais das minhas percepções para que a gente possa expandir um pouco do nosso conhecimento e da nossa condição assim de questionar, estimular reflexões e percepções, né? Ontem eu participei de um encontro super bacana de encontro de almas, né? Que nós ficamos ali durante um pouco mais de 4 horas conversando e falando sobre essas questões de valores espirituais, né? E tudo que a gente precisa olhar e cuidar e ter zelo para ter aqui no nosso lado material um pouco mais de aconchego, de conforto, de boa vivência e convivência com as pessoas e com a gente mesmo. Muitas vezes a gente fala, né, de algumas questões que acontecem com a gente, mas o olhar vai sempre para fora, né? Então é sempre alguma coisa fora que está acontecendo e que atrapalha o nosso caminhar, atrapalha a nossa vida. E o que é fato é que tudo que acontece parte de nós. Então tudo que está ali do lado de fora é reflexo do que a gente tem dentro de nós. E aí eu quero trazer aqui um estudo, a gente tem um livro que é da Lu Gamache, com quem eu faço também estudos relacionados, né, a autoconhecimento, que é o Dicionário Terapiátrico, né, as palavras como oráculo. É um estudo que foi feito por ela, juntamente com a egrégora espiritual que ela tem, e que orienta as energias que estão disponíveis para nós a cada dia, que nos estimulam a sentir e a ter percepções do que aquele dia quer trazer para a gente, né? E eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês, que o dia de hoje ele tem a palavra purificar como um orientador, né, de estudo e de percepção. O aprendizado do purificar ocorre quando o indivíduo escuta o coletivo a julgá-lo e não se deixa contaminar nem com elogios, nem com maledicências. Estar purificado não é estar limpo ou iluminado, sujo ou sombrio. É uma lição de autoconhecimento. É quando o indivíduo identifica como ele é, como atua e como se sente sem interferências externas. As informações que chegam do coletivo têm como função espelhar para que o indivíduo, ou ao ouvir o que é falado sobre si, reconheça ou não sua imagem nesse espelho. Apenas a identificação ou a ausência dela mostrará ao indivíduo seu grau de pureza. Pureza no texto não está associado à inocência ou iluminação espiritual. Pureza no texto é o reconhecimento do indivíduo como ele realmente é. Então é interessante, né? Como as coisas elas são alinhadas, né? Ontem nós falamos bastante sobre isso, fizemos algumas atividades que mostrava assim a importância que a gente dá para a gente mesmo, né? Então até foi pedido lá que a gente colocasse 5 pessoas, né, que são mais importantes para a gente e 5 pessoas que a gente confia, né, muito. E a maioria não se colocou nessa lista. Então, daí vem essa percepção e esse pensamento, esse olhar que a gente precisa ter de trazer essa importância que a gente deve dar a nós mesmos, olhar para nós em primeiro lugar, para depois olhar para fora, né? Então, se existe alguém importante no mundo, para nós, para cada pessoa, em primeiro lugar é ela mesma, né? E a partir disso a gente olhar do lado de fora. Então, é como dizia, né? Ame o próximo como a si mesmo. Se você não conseguir se amar, se olhar, se perceber, você também não vai conseguir fazer isso,
né? Não vai conseguir fazer isso para o outro. E aí nós falamos muito sobre essas questões, trouxemos algumas clarezas, né, referente a alguns comportamentos que nós temos, às vezes, e na sua grande maioria inconscientemente mesmo, né? De assim, de defesa. Às vezes a gente tem muito comportamento como vítima, ou até assim se coloca como a salvadora ou a boazinha, e isso tudo são questões que precisam ser trabalhadas para que a gente possa evoluir, porque tudo isso está muito ligado ao que a gente recebeu, né, na nossa infância, até mesmo e principalmente já iniciando lá na nossa gestação, no nosso nascimento. E daí me veio muito a questão assim de como a gente precisa muito cuidar desse primeiro momento, né? A gravidez, o nascimento. Então, esse olhar assim do que a gente precisa cuidar, né? Dentro desse processo, para que a gente possa então ter adultos mais conscientes, né? É muito importante que a infância ela seja tratada com muita responsabilidade, né? Com muita consciência do que tá além do que a gente vê, porque não é só assim, quando nasce a criança, quando chega o bebê para nós, que começa a história. A história ela começa muito antes disso. Então, tudo que a gente tem hoje, né, eu aqui, né, já com os meus 50 e poucos anos, as questões que eu tenho, por exemplo, dificuldade no dia a dia, tá muito ligada ainda, e a raiz disso lá com essas questões anteriores, né, de gestação, de nascimento. E então, quando a gente começa a ter o olhar para isso, a gente consegue tratar, né, e cuidar da raiz dos problemas nos adultos, né? Mas e que tal se a gente começar a ter essa percepção e esse olhar para já na raiz, lá com as nossas crianças, a gente começar a trabalhar e educar com essa consciência energética, com esse lado sutil sendo também trazido para nós na educação, para que esse adulto consciente ele comece a se desenvolver já desde sempre. Então, eu acredito muito que a gente tem uma possibilidade grande, né, de melhorar esse adulto, já iniciando todo o trabalho que a gente pode fazer quando esse bebê já está lá sendo gestado. Então, é um convite para a gente fazer esse estudo, esse acompanhamento e crescer juntos. Vamos lá.